melhor feito que perfeito? Olá, eu quero muito falar com você. Esse é um espaço para a gente dialogar sobre oratória com técnicas de teatro. Eu sou a Ellen Villanova, atriz há 27 anos e jornalista há 20 anos. E unindo as duas experiências, eu vou te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. O nosso tema de hoje é importantíssimo porque fala de uma coisa que aprisiona muita gente: perfeccionismo. Perfeccionismo paralisa. O que é ser perfeccionista? Vamos lá então para o nosso episódio de hoje. O perfeccionista é aquela pessoa muito detalhista, muito minuciosa, muito criteriosa em tudo que faz, a ponto de achar defeito em qualquer coisa, de ficar caçando defeito, de procrastinar até, de se paralisar porque está sempre buscando algo que pode dar errado, que possa estar errado, que possa ficar melhor. Geralmente é uma pessoa que tem um padrão de uma extrema autocrítica, se critica demais, nada tá bom, sempre pode ser melhorado, nunca tá bom, nunca tá bom o suficiente. Ela acha que nunca é bom o suficiente para fazer as coisas. É uma pessoa que costuma ser bastante competitiva, tem um padrão de exigência também muito alto com outras pessoas, o que prejudica os relacionamentos também. Tem dificuldade de lidar com as críticas dos outros, obviamente, se ela é competitiva, se ela não aceita nem as próprias críticas, quanto mais as críticas dos outros, e tem elevadíssimas expectativas. E é bom lembrar que a expectativa é sempre do tamanho da frustração. Quanto mais expectativas criamos em qualquer coisa, mais fácil vai ser a gente se frustrar. Principalmente se a gente estiver em busca dessa perfeição. Pra mim, gente, isso tem muito a ver com a fuga, porque você diz, se não dá pra ficar perfeito, é melhor não fazer. Então é melhor não fazer e aquilo ali eu não vou fazer porque não vai ficar perfeito, então eu não faço, eu fujo daquela tarefa, fujo daquela atividade, aí eu não me comprometo tanto, enfim, e fico na minha aqui quietinho, ninguém presta atenção em mim. O perfeccionismo muitas vezes está associado à autoestima, a confiança que essas pessoas têm. Eu acho que a gente pode afirmar que, eu vou dizer que geralmente o perfeccionista é uma pessoa muito insegura, uma pessoa que não está acreditando muito nela. Ele nunca se sente seguro para falar em público, ele nunca acha que vai ser bom o suficiente, ele acha que não está preparado o suficiente, que ele precisa mais, que ele antes de falar em público ele tem que emagrecer, que ele antes de falar em público ele tem que melhorar a pele, que ele antes... Sempre tem alguma coisa antes que leva para frente a ação de se apresentar, porque ele quer a perfeição, que a gente sabe que não existe em nada. O que eu acredito, então, é que é uma coisa que paralisa muitas pessoas, porque é uma fuga. E quando a gente não se arrisca, a gente deixa de se desenvolver, a gente deixa de crescer, porque a gente deixa de experimentar, a gente deixa de se confrontar com as próprias dificuldades que possam fazer a gente ter outros desenvolvimentos, ter outras ideias, outros raciocínios. Às vezes eu me coloco numa situação que eu arrisco, que eu não sabia fazer, e aquilo me dá uma nova ideia, quiçá um novo produto, uma nova fonte de renda, um novo nicho de mercado, enfim, porque eu me arrisquei, testei, percebi e até descobri coisas em mim que eu não conhecia. O perfeccionista, ele não se permite a isso, ele não vai fazer. Se não for para ficar perfeito, ele não faz, e se ele fizer, ele sofre e ele se critica. É uma pessoa que está fadada ao sofrimento. Por isso que é tão importante a gente falar disso, porque vamos ser mais leves na vida, não é verdade? Agora, a gente não deve confundir o perfeccionista com um cara organizado, um cara cuidadoso, na medida certa. Porque a gente ser organizado, a gente ser planejado, a gente conseguir ter um cronograma para as nossas atividades, não é necessariamente sermos perfeccionistas. É somente a gente ter respeito a gente mesmo, porque a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer traduzir na nossa apresentação, no nosso trabalho, aquilo que acreditamos que verdadeiramente somos, uma pessoa que se planeja, que se organiza, que estudou, que quer entregar o seu melhor. É respeito também ao público, às pessoas que vão assistir a sua apresentação, assistir o seu vídeo que foi gravado, porque eu me dediquei, eu sempre falo isso porque é muito verdade. A gente se prepara para gravar um vídeo, a gente escreve roteiro, a gente para, a gente raciocina, a gente pensa, a gente quer também respeitar o outro. Então isso é ser organizado,
cuidadoso, planejado. Isso não é ser perfeccionista. Todo mundo deve ter essas características de organização e de cuidado com o que a gente faz. Afinal de contas, é o nosso nome, é a nossa profissão, é o que a gente gosta de fazer, é a nossa imagem para as pessoas. Mas daí a ter um perfeccionismo que a gente não vai alcançar a perfeição e que vai fazer com que a gente se paralise perante a nossa profissão, perante o nosso crescimento, perante os outros. Isso é muito massacrante para as pessoas que tem esse defeito. Eu vou chamar de defeito, porque pra mim é na realidade um grande defeito a gente não ter coragem da gente se arriscar, da gente se expor, com medo de não atender às expectativas das pessoas, com medo de não atender ao que as pessoas esperam, que a gente acha que as pessoas esperam da gente. Isso acontece muito com pessoas extremamente inteligentes ou bem-sucedidas. Eu tenho um exemplo em que isso fica muito claro pra mim, que é de uma amiga que estava terminando a faculdade e tinha feito uma faculdade excelente, elogiadíssima por todos os professores, todos os alunos queriam fazer o trabalho com ela, aprender com ela, uma pessoa extremamente inteligente. E quando chegou no último semestre do trabalho de conclusão de curso, essa criatura travou de um jeito. Porque eu não sei se é seu caso na sua faculdade, mas na maioria das faculdades que eu conheço, tem esses alunos, e na minha faculdade tinha isso, dessa expectativa de fazer o TCC, o famoso, temeroso trabalho de conclusão de curso que vai mudar a história da faculdade, um trabalho maravilhoso, um trabalho que marque, um trabalho que os professores vão ficar sempre lembrando o trabalho daquele aluno. Tem uma é meio pernóstico até, bem pedante, você ter essa intenção, sabe? Enfim, e que é bobagem, porque a gente só precisa se formar e concluir um curso e começar a nossa carreira. E no caso dessa amiga minha, ela ficou completamente travada, porque como ela era uma aluna muito elogiada, uma aluna que era diferenciada na faculdade, já se criou uma expectativa muito grande sobre como seria aquele TCC. Gente, spoiler total, já vou dar o final da história, ela não se formou. Ela não conseguiu se formar, ela sofreu muito, acabou mudando de faculdade, faltando um semestre para se formar, ela não se formou. Ah, mas que absurdo, como é que pode? A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar as outras pessoas, não sei de que tamanho foi aquela dor, deve ter sido muito grande para ela não conseguir. É uma faculdade realmente muito difícil, não vou citar aqui pessoas, nomes e tal, mas uma faculdade muito difícil, em que esse trabalho é realmente muito esperado. E aquilo travou ela completamente porque ela não admitiu para ela mesma não suprir as expectativas daquelas pessoas. Para mim foi o que ficou claro. Sou muito amiga dela e para mim isso ficou muito claro. E ela fez depois uma faculdade de psicologia. E aí a faculdade de psicologia tem outra vibe, né? Já tem uma própria autocompreensão de todo o processo. E com certeza esses medos eles vão se dissipando porque já tem um perdoar-se também muito grande, eu acredito. Numa faculdade assim, a gente já deve ficar mais tranquilo, né? Pelo menos deveria, já que estamos falando de psicologia. Mas isso aconteceu com ela e foi uma coisa muito, muito traumatizante. Ela não ter conseguido, e ao mesmo tempo eu acho que ensinou muito pra ela também, né? Poxa, como é que eu não consigo me formar porque eu tenho tanta expectativa em cima de mim? Por que eu deixo essas expectativas serem maiores do que a minha vontade de me formar, me dominarem a esse ponto, me fazerem refém desse sentimento, desse possível desejo dos outros e que ela imaginava que os outros teriam. Às vezes eles não estavam nem ligando, simplesmente tinham um pouco de expectativa. Pô, o trabalho dela vai ser legal, ela sempre foi uma ótima aluna, mas talvez nem esperassem tanto. Mas isso foi o que ficou pra ela e ela se massacrou muito. O meu trabalho de conclusão de curso foi bem interessante, porque eu tava nessa vibe também de querer fazer o trabalho, querer fazer um livro, reportagem sobre uma grande atriz e tal. E eu fui conversar com essa atriz, ela até já faleceu, e ela me disse que não queria que contasse a história dela, que ninguém nunca tinha conseguido contar a história. Na hora eu até fiquei, poxa, que pena, queria tanto contar essa história dessa atriz, mas realmente depois eu entendi o que seria duro pra ela cavucar, mexer no passado, coisas difíceis, numa época até em que bancar, fazer teatro para mulher era uma coisa muito, muito difícil, o preconceito era muito grande. Então ela não aceitou que eu fizesse e eu tive que partir para outra escolha. E uma professora minha falou: Ellen, faz uma coisa divertida, uma coisa que você se divirta durante o processo. E foi tão bacana encontrar pessoas assim na minha vida. E realmente eu fiz um programa de humor numa rádio de periferia de Salvador. Eu me diverti o tempo inteiro com meu parceiro André Oliveira.
beijo, meu amigo, André Santana, Alosa a gente chama ele, e foi maravilhoso, a gente se divertiu o tempo inteiro, a ponto de na véspera a gente ficar ligando pra todo mundo, até pirraçando, e aí, como é que vocês estão? Porque a gente tava se divertindo muito, a gente tava dando muita risada. Claro que tinha a parte do trabalho escrito também, que foi um saco, o memorial que eles chamam, mas a gente conseguiu se divertir durante o processo, e ainda fazendo um trabalho de humor numa rádio na periferia da cidade, então, numa rádio comunitária. Então foi realmente um processo muito gostoso de viver. E se eu puder hoje recomendar alguma coisa a alguém em relação a TCC, relaxe. E sinceramente eu nunca vi ninguém perder em trabalho de conclusão de curso, nunca vi uma pessoa ser reprovada. E se foi uma ou duas no mundo, assim, porque é um trabalho de conclusão, você já concluiu a faculdade, você só precisa ali colocar um mínimo de esmero, um mínimo de cuidado para mostrar à sua banca a sua realização e ter tranquilidade nisso. Vamos gravar um tema sobre isso? Vamos falar, gente? Produção, vamos fazer um episódio sobre trabalho de conclusão de curso, que eu acho que é bem interessante, né? Legal, e a gente falar disso, acho que vai ser muito bom. Pois é, mas voltando ao perfeccionismo, a gente se desnudar desses véus de expectativas, desses véus de vontade de sermos o melhor, ou mesmo o nosso melhor. É bom a gente tentar ser o nosso melhor, mas num determinado ponto que não machuque. Eu acho tão ruim quando a pessoa termina alguma coisa e fala, eu fui péssima. Ontem, gente, minha filha falou isso. Minha filha, escute essa, gente, o pessoal que tá aqui. Minha filha falou assim, fez alguma coisa, aí deixou cair. O nome dela é Estela. Ela, que Estela idiota. Gente... A bichinha tem 3 anos, na mesma hora eu parei, eu olhei no olho dela, falei, nunca mais diga isso, minha filha, não se chame mais de idiota, nem de nada ruim, sempre tenha muito carinho por você, peça desculpa a você. Ela ficou me olhando, não vamos permitir isso, a gente sempre termina as coisas e se massacrando, foi horrível, fiz muito mal, e num mau humor com a gente mesmo. Vamos ser mais gentis, eu sempre digo isso, vamos ser mais gentis com a gente, vamos nos perdoar, vamos deixar pra trás e relevar, e agir com a gente como se a gente fosse, como se fôssemos nossas próprias amigas, nossos próprios amigos. Tem outro caso de criança também, dessa vez foi de meu sobrinho, que eu achei bem interessante. Essa semana ele virou pra mãe, a mãe gritando com ele, minha cunhada, aí ele virou pra mãe e disse, mãe, eu quero que você fale comigo como você fala com suas amigas. Ele tem 5 anos. Eu quero que você fale comigo como você fala com suas amigas. Então é isso que eu quero pedir a você, que você fale com você mesma ou com você mesmo, como você fala com seus amigos, com suas amigas, enfim, com pessoas queridas. Então tenha mais esse cuidado e não se massacre tanto, tá certo? Ainda ficando no tema de crianças, é interessante a gente pensar como tem crianças desinibidas, soltas, que dançam, que se apresentam, e com o tempo, normalmente isso vai mudando. E aí tem pai que quer que o filho faça teatro comigo, quando eu ainda dava aula pra criança, e dizia, Ellen, mas ele era tão desinibido, ele dançava, ele se apresentava, e agora ele não quer mais nada, não fala com ninguém, não dá bom dia, tá todo travado, tá muito tímido, e eu não quero que ele seja assim, e vem conversar comigo. O que eu acredito é que muitas vezes com essa criança, o que é que acontece? Cria-se uma expectativa tão grande em cima da criança, que ela vai se apresentar, que ela vai fazer aquela fofurice, aquela gracinha, e a mãe já chega, vem, faz isso, faz aquilo, nananã, e conta aquela história, nananã, dança aquela música e canta. E a criança, às vezes, vai se irritando com aquilo, não quer mais fazer. Às vezes a criança se frustra também, porque tem uma expectativa muito grande em cima dela, e com o tempo também ela deixa de ser tão engraçadinha, deixa de ser tão fofa. Às vezes vira piada velha, ela já fez 1000 vezes e a pessoa também não dá mais risada. Ela não tem mais a mesma reação do público, dos parentes, mas que é um público para ela. E aquilo também deixa ela incomodada. Enfim, são várias questões que podem acontecer nessa cabecinha, mas de muita expectativa em torno dessa criança. Então, pai, mãe, não faça isso. Seu filho não é palhaço, seu filho não é ator, seu filho não está se apresentando. Deixa ele viver, deixa a espontaneidade dele ocorrer, para que ele se sinta livre, para se expressar ou não em determinado momento que ele queira, e a gente não interfira nisso num ponto em que ele pode se sentir acuado, possa se sentir preso naquela expectativa das pessoas. Isso sim pode ajudar para que ele seja uma pessoa perfeccionista no futuro. Então, nada da gente fazer isso com as crianças, porque com o tempo
E é difícil ser mãe, né? É muito difícil, porque dizem, você tem que dar carinho demais, tem que elogiar, tem que ser ótimo, tal, pra aumentar a autoestima. Mas também se elogiar demais e quiser mostrar para as pessoas também pode ficar ruim. É a medida certa, o bom senso e seguir o nosso coração, porque ele é sábio, o coração de mãe é muito sábio. Tem uma coisa que o jornalismo me ensinou que foi assim perfeito para minha vida profissional, principalmente, que é guarda essa frase, gente. Guarda essa frase e adequa ela para sua vida. No caso do jornalismo é matéria boa é matéria que vai ao ar. Acabou. Não adianta você colocar a melhor trilha, no caso de reportagem televisiva, colocar a melhor trilha sonora, colocar um BG bem legal, editar mais e cortar melhor e gravar uma nova passagem, que é aquela parte que o repórter aparece. Enfim, ficar ali fazendo 1000 firulas na matéria se ela não vai ao ar no tempo certo. Jornalismo, a gente trabalha com o peixe fresco. A gente trabalha com a notícia ali do dia. Quando passa esse jornal, o papel impresso lá, vai servir o quê? Vai servir pra quê? Pra enrolar o peixe do outro dia, pra botar pro cachorro fazer xixi, é pra ir pra colocar pra pintar uma casa. Notícia velha não importa mais. Por mais que sua matéria esteja perfeita na televisão, esteja linda, o áudio todo maravilhoso, tudo certinho, se não for ao ar, não prestou, não foi matéria, não se realizou, não virou aquela informação que as pessoas precisavam saber. Então, matéria boa é matéria que vai ao ar. Isso vale pra muita coisa na nossa vida. Se a gente deixa pra depois, não vai ao ar. Se eu deixo pra não fazer essa... mas meu cabelo hoje não tá legal, então minha maquiagem, eu vou esperar melhorar aqui minha pele, que eu tive muita acne na gravidez, tô cheia de marca e não vou fazer agora. Não vai ao ar, não vai fazer, não vai chegar até você essa informação, você não vai gostar do que eu faço, você não vai querer ver mais meu conteúdo. Enfim, eu não vou me desenvolver no meu trabalho que eu estou me propondo atualmente e isso não vai funcionar. Então, matéria boa é matéria que vai ao ar. E isso ficou tão forte em mim que eu preciso conversar com vocês, que eu fiquei até um pouquinho preguiçosa nas minhas coisas. Então, eu gravei uma passagem. Ellen, mas não ficou legal porque o vento bateu e seu cabelo veio um pouquinho pra frente. Gente, bora. Vamos adiantar. Já deu, já ficou ok, vamos embora. Agora mesmo aqui, tava com o pessoal aqui da produção do Elenco gravando vídeo. E aí, Ellen, vem olhar aqui. Aí eu olhei, não, tá legal o enquadramento, gostei da luz aqui, da almofada, ficou tudo bonitinho aqui, beleza, vamos fazer. Aí mexeram um pouquinho, vamos olhar aqui de novo. Não, gente, já olhando, tá bom, vamos fazer. Mas por quê? Não é pressa, gente, é ganhar tempo, é vida que segue, vida que corre. Ganhar tempo pra quê? Pra gravar outro vídeo, pra tomar um café, pra sair mais cedo, pra chegar mais cedo em casa. Então, esse perfeccionismo limita muito a gente, não só em termos de não se apresentar, de fugir de uma apresentação, mas de perda de tempo, de querer estar tão perfeito e, enfim, passar seu tempo que você pode estar fazendo outras coisas. Eu não quero ir embora cedo aqui, quero ver minha filha, tô morrendo da minha filha. Então, quanto mais tempo eu passar aqui gravando, adoro fazer esse trabalho, mas por que repetir, refazer, se já ficou bom? Né? Quer ver uma coisa que dá raiva? O áudio não funcionou, a luz não tá boa, o cachorro latiu, coisas que independem de você. Que isso o perfeccionista também sofre, porque às vezes ele quer tanto fazer uma coisa perfeita, tanto fazer uma coisa boa, e aí ele vai, tá tudo maravilhoso, texto na ponta da língua, tá falando tudo certo, falta luz. Mas ele ficou com a raiva, ele ficou com ódio do mundo, porque uma coisa falhou. Então, a raiva não é só nem dele, é de qualquer coisa que possa fazer com que aquilo não aconteça da maneira como ele planejou. E tem muita coisa que está sob o nosso controle, mas muita coisa que não está. Então, se a gente é mais leve com a gente vai acabar sendo mais leve com o outro também. Aconteceu um problema, aconteceu uma falha, queimou uma luz, a pessoa tropeçou e caiu e a câmera derrubou. Enfim, vamos lá e vamos em frente. E aprender até, gente, a dar risada das situações, a aprender a rir da gente mesmo. Isso é muito bom quando a gente tem essa leveza pra gente rir da gente, a gente rir das circunstâncias, das situações. A nossa autoestima elevada, ela tem tudo a ver com não sermos perfeccionistas. Porque você consegue admitir um erro, você consegue admitir que teve uma falha, e porque considera que aquilo não tem nada a ver com você, com a sua força de trabalho, com a sua personalidade, com a sua autoridade no assunto. Porque você não sabe uma coisa, porque você errou, porque você não conseguiu naquele determinado momento, não significa que você não é bom o suficiente para fazer aquilo que você está se propondo. Simplesmente naquele momento não deu certo, falhou, deu errado.
E tá tudo bem, porque você continua acreditando em você. Então, autoestima também tem consegue vencer essa queda de braço contra o perfeccionismo. Quando a gente sofre menos, quando a gente dá mais risada da gente mesmo. Deixa eu seguir aqui meu roteiro, ver o que eu ia falar pra vocês agora. Vencer o perfeccionismo não é deixar de querer ser o seu melhor, mas se permitir tentar para então, quem sabe, conhecer como pode ser o seu melhor. Porque se a gente não tenta, a gente não tem como se desenvolver para fazer, para conseguir ser o nosso melhor. O que é ser o nosso melhor? A cada dia podemos ser o nosso melhor. Ontem eu posso gravar um vídeo de um jeito, hoje eu tô gravando de outro e vou crescendo e vou melhorando as minhas habilidades. E às vezes amanhã eu vou gravar um vídeo péssimo, porque eu não vou estar bem, porque eu vou estar com alguma coisa ruim, não vou estar um pouco desconcentrada. E tudo bem. Aí a gente retoma lá o nosso passado, vê as coisas boas que a gente fez para começar a acreditar mais na gente. Não, sou capaz. Eu fiz esse dia, eu dei conta daquela situação, eu fiz daquele jeito. A gente buscar esse passado também de vitórias, de coisas boas que fizemos, para a gente consolidar a nossa autoestima e fugir um pouco dessa necessidade de perfeição. Tá tudo bem. Inclusive buscar nesse passado algo que deu errado e depois outra coisa que deu certo. E o nosso caminho não é linear. A gente tem que se permitir errar para provar para a gente mesmo que a gente tem autoestima. Isso que eu falei agora há pouco. Quando a gente tem autoestima, a gente erra e tá tudo bem. Tá tudo bem. Naquele momento eu não consegui fazer o meu melhor. Claro que tem momentos que devem ser muito frustrantes. Por exemplo, para um atleta que treina a vida inteira, anos, para aquele momento. Imagina a pressão que tem na cabeça dessa pessoa, expectativa dele, expectativa dos outros, dos patrocinadores, das pessoas. O tanto de controle emocional que ele tem que ter naquele momento. Porque aí ele tá buscando realmente a perfeição no atletismo. Deve ser muito complicado. Qualquer dia desse eu vou entrevistar uma pessoa nessa área para ver o que é que ela sente. Mas eu acho que com certeza tem que ter um controle emocional muito bom para que essa frustração não seja tão grande, que tenha uma aceitação, aquele carinho consigo mesmo, dizer, não, eu fiz o que eu pude, aquela nota ali foi pro que eu pude, tá tudo bem, e se perdoar e se amar nas situações. E, gente, mais uma vez, se a gente conseguir rir da gente mesmo, claro que uma situação dessa de atleta é bem difícil, mas na vida normal, se a gente conseguir rir da gente mesmo, ótimo. Eu tenho uma situação mesmo que eu acho engraçadíssima, vou contar pra vocês. Eu tinha pedido demissão da empresa que eu trabalhava. Eu fui trabalhar nessa empresa como jornalista, uma emissora de televisão, porque eu queria aprender a fazer o factual. O factual no jornalismo é que a gente chama aquelas notícias tiro, porrada e bomba, sabe? Dia a dia, buraco na rua, fila, greve dos professores, situações factuais, o fato, o dia a dia, o que está acontecendo. Não é matéria de comportamento que eu sempre fui mais acostumada e gosto mais. Perfis, histórias, contar histórias de personagens que a gente chama, mas são pessoas reais, mas no jornalismo a gente chama assim. Enfim, então falar de determinadas situações, uma cidade, comportamento. Mas nesse caso, eu entrei nessa emissora pedindo isso para trabalhar, eu já tinha muita experiência nas matérias de comportamento, mas eu queria aprender a fazer o factual. Determinado dia eu pedi demissão, acabei conversando com meu chefe, uma situação pessoal, pedi demissão, estava tudo certo, eu ia largar a emissora. Mas rolou um ao vivo factual. Eu lembro que era com PM, uma situação na rua e tal, e o repórter que costumava fazer esse tipo de ao vivo, não sei porquê, agora não vou me lembrar os detalhes, não ia poder fazer, e ele mandou que eu fizesse aquele ao vivo. E eu nunca fui boa de factual, não sou boa, não gosto. Eu queria aprender, aprendi, sei fazer hoje, mas não era o meu forte. E ali, eu já tinha pedido demissão, ok e tal, mas estava cumprindo meu aviso prévio, e fui fazer a matéria, o factual lá e no ao vivo. Gente, eu fiz um ao vivo muito ruim. Muito ruim, mas foi ruim demais. Eu sabia que eu tava me embolando, eu sabia que eu não tava fazendo as perguntas certas, eu sabia que eu não tava concentrada. Quando eu terminei esse ao vivo, que eu saí, meu chefe bateu em mim assim, falou, Ellen, se você não tivesse pedido demissão, eu ia te demitir agora. A gente riu, os dois rimos. E foi muito gostoso, foi muito leve. Ele tava um pouquinho chateado, afinal de contas tinha sido muito ruim ao vivo. Mas ainda assim a gente conseguiu rir. Porque eu realmente não sabia fazer, não era o meu forte, não era o meu bom. Eu fui fazer, testei também, dei risada de mim. Quem não gostou, que não gostou.
tudo bem. Isso não vai diminuir em nada a minha força, a minha coragem, a minha consciência de que eu sou uma boa jornalista, de que eu faço bem o meu trabalho. Aquele eu não fiz, mas ok, tá tudo bem, não é isso que vai me determinar. E tudo passa na vida, gente. A gente tem que ter essa noção. Tudo passa, o bom e o ruim. As coisas passam. Então por que a gente tem... O que você acha que você vai fazer de tão ruim que ninguém vai esquecer? Primeiro que isso é uma vaidade enorme. Achar que o que você fizer vai ser tão ruim que todo mundo vai passar o resto da vida lembrando de você fazendo aquilo ruim. Que vaidade é essa? As coisas passam, as pessoas têm suas obrigações, têm suas coisas, têm suas próprias demandas na vida e não vão se prender a você de jeito nenhum. E eu só vou te dar um exemplo. Collor voltou à política. Tudo passa. Na verdade, Collor voltou. E alguém duvidar, tem gente que nem sabe o que ele fez, não lembra. Então... Enfim, as coisas passam e a gente não pode se prender tanto a isso. Ah, tem outra história também que eu gosto de contar. Eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, muito certinha, sabe? Com medo das coisas, assim. Uma vez, eu era criança, ainda tinha uns 9 anos, e eu estudava perto da varanda da minha casa. Morava no 5º andar e perto essa história eu nunca contei. Perto da minha varanda tinha um terreno baldio, assim, bem grande. Eu tava fazendo dever, não sei o que. Eu levantei um pouco o dever, meu filho, voou. E foi pra esse terreno. Eu chorava, segurando na grade. Ai, meu dever, minha tarefa de casa, né? Minha tarefa, minha mãe. Chorava, sofri com aquilo, sofri. Acho que eu era mais perfeccionista criança do que agora. Agora eu não sou de jeito nenhum. Chorava. E aí chamei minha mãe, eu explico à sua professora o que aconteceu. Como é que minha professora vai acreditar que meu dever voou pela varanda? E tinha voado mesmo de verdade. Então eu sempre fui essa criança obcecada, muito estudiosa, querendo mostrar à professora que eu tinha feito bem feito e tal. E aí nesse contexto, fui crescendo, virando adolescente. E um dia eu tava rindo muito na sala de aula. Rindo, não sei, com Lívia, uma que eu sempre conto a história. A história eu contei num episódio antes, que a gente ia se apresentar juntas numa dança lá na escola e eu não tive coragem, fiquei com medo. Foi o grande primeiro trauma da minha vida, como se apresentar em público. E a partir dali eu acho que eu busquei não ter mais esse problema, porque aquilo machucou muito, vê-la também querendo muito se apresentar e eu sem coragem de fazer essa apresentação com ela. Então, com Lívia também, eu passei esse evento de a gente estar rindo na sala, rindo. E a professora olhava pra mim e dizia, Ellen, se você não parar de rir, você vai sair da sala. E aquilo eu ria mais. Quando ela dizia que eu ia sair da sala se eu estivesse rindo, aí que eu ria com mais vontade. E aí eu fui expulsa da sala, eu e Lívia. Saímos da sala, Lívia com a raiva de mim, que Lívia também era bem estudiosa, né? Tá vendo, Ellen? Você não parou de rir? Agora a gente saiu da sala. Aí eu virei pra ela e disse, diga que você não tá amando, tá fora da sala. Então aquela foi a situação também que eu ria de mim mesma. Aquilo não ia dizer nada sobre mim, que eu era uma má aluna. Continuava sendo uma boa aluna, continuava sendo uma pessoa esforçada, gostava de estudar, mas naquele momento eu tinha vontade de dar risada e acabei sendo expulsa da sala. Que também não ia manchar meu currículo de uma boa aluna. Ia manchar um pouco, quem sabe. Mas que é bom ter essas histórias pra contar da minha massa, né? Pois é, acabei sendo expulsa da sala de tanto que eu ri. O que eu convido você é realmente a ter muito bom humor na sua vida, pra rir, inclusive, de você mesmo. Aquela coisa de passar a mão na cabeça dos amigos, e às vezes eles se permitem rir deles mesmos e a gente ri junto. Ria de você também, dê risada, tenha bom humor com as situações. Sabe quando a gente toma uma queda na rua e a gente mesmo consegue rir? É a melhor coisa, gente. Não deixa que os outros riam de você, não. Você já começa a rir, que aí perde a graça. As pessoas nem têm mais vontade de rir. Se você cair na rua, você já começa a rir sozinha. Porque quem tá perto, as pessoas gostam de rir da miséria dos outros, né? Se não tiver miséria, você mesmo estiver rindo, não tem miséria, as pessoas perdem o interesse de rir. Então caiu, dê risada. Fez uma apresentação que não foi tão boa, dê risada, seja leve. Da próxima vai ser melhor. Tudo passa como eu disse. O problema do perfeccionista é que para ele tentar resolver o perfeccionismo, ele quer ser mais perfeito ainda. Ele quer deixar tudo certinho, então ele não vai se preocupar. É meio louco, né? Ele sabe que ele é perfeccionista, então ele trabalha para que tudo fique perfeito, para que aí ele não se preocupe depois porque foi tudo perfeito. Ou seja, ele não quer resolver o perfeccionismo, ele quer continuar correndo atrás da perfeição. Aquele burro que tá com a cenoura na frente que nunca alcança, aquela história,
aquilo ali é a perfeição, a gente não vai alcançar. Então a gente ri dela, a gente relaxa com ela, a gente se gosta mais, a gente tem que ter uma estratégia, porque essa perfeição não vai chegar, tá certo? E aquilo que eu tava falando, né? Também independe de você. Por mais que você busque a perfeição, vai ter um momento que não vai depender de você. A luz que falha, a internet, enfim, algumas coisas que eu já citei aqui no momento anterior. Então, não busque isso com tanto afinco, porque vai ter uma hora que não vai depender de você. E você vai se frustrar de todo jeito, você vai acabar se frustrando com as pessoas também. Tá, Ave Maria. Dá uma paradinha, né? Eu acho que não pega, não. Não? Então vou continuar. Quer dizer, tá meio alto. Esse abençoe, gente. Eu acho que não pega, não. Se pegar, tá pegando. Vamos lá. Que os episódios. Quem já assiste. Tá. E eu só quero te lembrar de uma coisa. E eu preciso te lembrar de uma coisa. Quem te assiste também não chega à perfeição. Claro, ninguém chega. Vamos relaxar, gente? Vamos deixar esse perfeccionismo de lado. Ter mais paciência com a gente. Não querer controlar tantas coisas. O perfeccionista tem uma coisa também de controlar tudo, controlar o tempo. Eu tenho um pouco disso ainda. Na minha vida pessoal, na minha agenda, na minha rotina. Quando as coisas saem do lugar, eu me sinto frustrada, me sinto perdida, me sinto agoniada. Eu gosto de ter rotina, eu gosto de saber o que vai acontecer na minha casa todo dia, que horas que a gente vai fazer as coisas. E quando aquilo sai, aquilo me angustia. É uma coisa que eu trabalho. No profissional, eu não tenho perfeccionismo. Eu até sou meio conhecida por isso, assim, por cinegrafistas. Ah, gravou, vamos lá, vamos embora, vamos tocar, vamos gravar outra entrevista. Não fico naquela de ver a passagem é o momento que o repórter aparece na câmera, né? Já falei isso algumas vezes. Ver a passagem, não gostei, fazer de novo, não tenho muita paciência, não. Deu, tá bom, vamos em frente, nem no teatro. Mas em casa eu tenho ainda. Com a minha filha, se eu tô me dedicando, se eu não tô fazendo, então é uma coisa que eu preciso vencer ainda na minha vida, esse perfeccionismo em casa. Eu ainda me frustro muito, a culpa é muito grande. Quando ela fica o dia todo na televisão, não consigo dar atenção, até um desabafo aqui. Mas tenho que vencer isso também, porque eu não vou atingir a perfeição da maternidade. Na verdade, no teatro eu também aprendi uma coisa que foi bem legal pra mim, que erro não se justifica. O que é isso? É a gente não tentar justificar uma coisa porque isso é vaidade. Ah, Ellen, mas esse vídeo não ficou tão bom. Ah, a gente não ficou bom porque eu tava com dor de barriga, eu tava com cólica, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, e por isso que não ficou bom, acabou. Vamos pra frente? Errou, não ficou bom, não ficou. Não adianta você se justificar por alguma coisa. Não vai resolver. E você vai tirar até, inclusive, o foco da solução pra ficar falando naquilo. Isso é uma forma de vaidade. A gente dá um mole danado pras pessoas, da nossa vaidade, da nossa intolerância com os nossos erros, de não querer crítica. Aceite, ficou ruim, acabou. Não tem muito o que fazer. Não vai adiantar você justificar. Deixa eu ver se eu dou um exemplo mais claro disso. Você faz uma matéria e a entrevista que você fez lá com a pessoa não ficou boa porque faltou você puxar um pouco mais para ter aquela resposta que fosse ficar boa na edição. Ah, mas eu não fiz isso porque o cinegrafista estava com pressa, porque estava chovendo, porque a gente já ia embora, não ia dar mais tempo. Ah, porque a entrevistada estava com a cara feia para mim, ela não ia querer mais repetir aquela... Acabou. Não justifica. Então, isso eu aprendi no teatro e reproduzi no jornalismo. Então, nunca justifiquei um erro de matéria. Errei, escuto a crítica, filtro aquilo que eu sei que eu poderia ter feito melhor, filtro aquilo que eu sei que não daria pra fazer melhor, mas não vou ficar batendo boca, discutindo e colocando em xeque até a minha autoestima e jogando na cara das pessoas uma vaidade. Ah, eu errei por causa daquilo. E tem até as pessoas que colocam a culpa nos outros, né, que é muito comum. Ah, mas eu errei porque o cinegrafista na hora não me deu o sinal exato. Ah, porque a luz ficou muito forte no meu olho, aquilo me desconcentrou. Poxa, gente, cada um assume as suas coisas. Você errou, paciência. Tem todo mundo ali fora com circunstâncias, com situações que não são perfeitas e você está naquele contexto. O que você vai fazer para dar o seu melhor? Se você deu o seu melhor, ok. Se você deu o seu melhor e ainda assim errou, não conseguiu, não chegou ao objetivo, ok também. Você fez o que você pôde. Isso tem que ser o suficiente. E ter paciência com você e gentileza sobre o que você pôde. Realmente, naquele momento, foi o que você pôde fazer. Até dizem que a gente não deve se arrepender de nada, porque naquele momento foi a escolha que a gente pôde fazer, no momento que a gente conseguiu tomar aquela decisão.
Ouvir crítica é muito bom. Gente, eu preciso muito falar uma coisa com vocês. Você sabe o que é consultoria? Consultoria é quando a gente paga alguém pra dizer o que é que a gente tá fazendo errado. Ou seja, quando a gente paga alguém pra criticar a gente. Crítica é consultoria gratuita, você não paga nada. E a pessoa vai lá e te diz, olha, Ellen, isso aqui não foi bom, isso aqui você não faz bem, na minha cabeça isso aqui não é bom. Por favor, me critiquem aí embaixo, eu agradeço a consultoria gratuita. Eu acho muito bom quando eu recebo críticas. E claro, a gente vai filtrar. Tem uns haters que tem aquelas críticas que não são embasadas, que não tem fundamento, e a gente joga fora. Mas tem as pessoas queridas que querem ver a gente crescer, e que tem as críticas que na cabeça delas cabem, nada a gente pode não caber, ou pode caber. Então vamos filtrar, escolher, acolher e receber essas críticas. E às vezes nem filtrar, você precisa mesmo entender que a crítica que foi feita, na cabeça daquela pessoa aquilo não foi bom, então na cabeça de outras pessoas também pode não ter sido bom. Então crítica a gente tem que acolher, aceitar e internalizar como uma consultoria gratuita. As pessoas pagam as outras para ouvir críticas. Então se você tem uma crítica, alguém que faça uma crítica a você, aceite, mesmo que ela não seja gentil. Tente filtrar o que foi grosseiro, o que foi ruim de ouvir, o modo como foi colocado, mas absorva a essência da crítica, o que é que ela quis dizer, para que você possa melhorar. Use aquilo a seu favor, tá certo? E é isso, principalmente palestra. O microfone estava muito alto, o slide não funcionou, a luz faltou, dane-se, você tem que resolver seus problemas. Vista a sua fantasia de canguru e dê seus pulos. É a gente que tem que resolver os nossos problemas ali diante das situações, diante das circunstâncias. Não adianta culpar ninguém, não adianta justificar erro, simplesmente ter a leveza para resolver. E se você é perfeccionista, trabalhou tanto e foi tão meticuloso com aquela apresentação e se esforçou tanto, e quando dá errado, gente, a frustração é enorme, porque a frustração é do tamanho da expectativa. Se prepare, se capacite, estude, esteja atento, faça o que é possível dentro das suas limitações, que é reconhecer as limitações também é autoestima, saber até onde você pode chegar para também não se frustrar, não se exigir demais e faça, porque você não deve nada a ninguém, tá certo? O que mais que eu quero falar aqui para vocês? Sobre isso eu já falei, de não dar esse mole, de mostrar para as pessoas que você tá muito inseguro a ponto de querer rebater qualquer crítica, justificar. Isso é horrível. Isso o Thiago me ensinou de tal forma que hoje para mim é muito difícil alguém ficar, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Por favor, gente, você errou, vamos para frente, vamos tentar melhorar. Daí para frente, todo mundo erra, ninguém é perfeito, e eu adoro clichê, porque esses clichês são sempre verdadeiros, eu sempre digo isso também. Ninguém é perfeito. E outra coisa pra gente concluir, nada é tão bom quanto você acha que foi, e nada é tão ruim quanto você também acha que possa ter sido. Então, minha apresentação foi maravilhosa, foi incrível, eu destruí, eu fui maravilhosa, eu arrasei. Menos. Teve um pessoal lá que não gostou tanto, foi legal, foi bom, calma, foi boa a apresentação. Gente, minha apresentação foi horrível, eu não falei nada com nada, eu não consegui falar e foi eu tudo baralhado. Calma, também não foi tão ruim assim. Então sempre tem isso em mente, tá? As coisas nem são tão boas quanto a gente possa pensar, nem são tão ruins quanto a gente possa pensar. Simplesmente vamos ser leves, gente, a vida passa tão rápido, a vida é tão curta. O que eu quero aqui é que vocês aprendam essas dicas que são frutos de 27 anos de teatro, como eu sempre digo, 20 anos de jornalismo, de muito tempo de labuta, de hora extra, de não feriado, de não carnaval, de não Natal, de sempre fazendo matéria, na rua trabalhando, e rádio, e palco, e teatro, e produção. Então tudo isso de experiências que eu posso agora compilar, agregar, formatar, entregar para vocês o meu melhor em termos dessas experiências, para que a gente possa se desenvolver, crescermos juntos. E eu quero o seu retorno também, afinal de contas, é o falando com ela. Eu quero que você sempre fale comigo, tá bom? Um beijo.